Cara, eu finalmente consegui fazer só uma parte do volume 27 de ReZero. Eu vou dividir em duas partes para não ficar sem vídeo no canal e eu vou dar mais detalhes, tá bom? Então vamos começar. Depois de muito tempo, o Subaru finalmente acorda. A primeira coisa que o Subaru pensa é sobre a Ren, mas a Ren e a Zoe já estão ao lado dele. Assim o Subaru já não fica preocupado sobre isso. Depois a Mizel aparece para ver o Subaru, e o Subaru fala para a Mizel levar lá onde o Abel estava. Quando o Subaru chega, ele vê o Abel e a Thalita. O Subaru comenta sobre suas faixas do Abel, porque ele agora estava usando uma máscara diferente. Mas quando o Subaru fala o nome verdadeiro do Abel, que era Lindsay Tibolakia, o Abel fica muito bravo com o Subaru e fala para o Subaru não chamar ele por o nome verdadeiro. E se ele chamar o nome verdadeiro dele de novo, irá fazer algo de ruim para o Subaru. O Abel fala que as Sudrakes haviam destruído o acampamento. O Subaru fica surpreendido. E isso é graças ao Subaru, que ele merece levar todo o crédito. O Abel também fala todos os detalhes do que aconteceu e todas as mortes que houve. E ainda, o Abel deu aquelas medicinas que o Todd deu para o Subaru no loop anterior, quando o Todd e o Subaru eram amigos. O Abel deu isso para o Subaru, para ele soltar mais informações. O Subaru fica muito bravo com o Abel. O Subaru fala se ele se achava um deus. E o Abel responde que ele era um imperador, mas tem uma pessoa falsa passando por ele. Depois de uma longa conversa, o Subaru fala que ele só queria voltar para casa junto com a Ren, e que ele não queria se meter nessa confusão. Então Abel fala para eles irem para a cidade de Guazaus. Antes de Subaru ir para Guazaus, o Subaru cria tipo um carregador para carregar a Ren mais fácil, porque a Ren ainda não conseguia caminhar direito. Então o Subaru e a Ren saem da floresta com algumas Sudrakes, mas quando eles chegam a Guazaus, as Sudrakes não podiam ir mais com eles. Quando o Subaru e a Ren chegam em Guazaus, eles conhecem uma dupla de irmãos. Eles eram os irmãos Oconel, o Frop e sua querida irmã, Midiel, que era muito gente boa. E o Subaru mente falando que ele é esposo da Ren e a Zoe era a sobrinha deles, e que eles estavam tentando ir para Lugnica e pedir uma casona na carruagem deles. Os irmãos Oconel aceitam, mas o Frop tinha que fazer algumas coisas na cidade primeiro. Aí depois iria ajudar o Subaru. Então eles alugam uma pousada para as meninas ficarem descansando e o Subaru decide ir com o Frop para agilizar as coisas. O Subaru e o Frop começam a conversar, mas nada de importante. Mas do nada, alguém mata o Subaru. Ele quase não percebeu que ele havia morrido e começou a suar frio. O Subaru desconfia do Frop, que talvez ele podia matado ele. E o Subaru pergunta para o Frop de por que eles estão ajudando ele. O Frop responde que ele e sua querida irmã eram órfãos e tinham adultos que os batiam, mas ele percebeu que os adultos também sofriam e tal. Então ele queria se vingar contra o mundo e por isso que ele gentil com as pessoas. Assim o Subaru entende a situação e ele queria descartar a ideia que talvez fosse o Frop o assassino. O Frop percebe que o Subaru estava agindo estranho. E como o Subaru e o Frop estavam na rua, o Subaru decide um caminho mais longo e o Frop concorda. O Subaru pensou que assim ele podia evitar a morte e também descartar a ideia que o Frop seja o assassino. Depois de uma caminhada longa, algo acontece. Alguém havia atacado o Subaru na garganta e começou a sangrar muito. O Subaru estava sofrendo, até o Subaru morreu por falta de sangue. O Subaru havia voltado à morte, assim tendo a mesma conversa com o Frop. O Subaru tenta voltar até a pousada, mas o Subaru percebe que estava cometendo um erro e estava colocando a Ren em risco. Mas não adiantou em muito porque uma carruagem descontrolada atropela o Subaru. Assim o Subaru morre pela terceira vez. O Subaru percebe que alguém queria o Subaru morto, então o Subaru pega a mão do Frop e começa a correr rapidamente até uma taverna. O Frop falou antes que em uma taverna eles podiam encontrar uma pessoa que os protegia. Eles encontraram um dono do vale e fala que tem uma pessoa forte que podia proteger eles. O nome dele é Luan e ele estava bêbado. Mesmo assim o Subaru contrata ele. Uma pessoa aparece e cai no chão. E com o Frop gentil, o Frop tenta ajudar ele. Mas o Subaru segura o Frop. E aquela pessoa explode com uma bomba. Tava tudo pegando fogo. E eles e o taverneiro tentam fugir na porta dos fundos. Eles percebem que a porta estava fechada. Então o Luan corta a porta em dois. Mas uma pessoa com um machado mata o Luan. O assassino também mata o taverneiro, e o Subaru fica muito assustado, até o assassino com o machado matar o Frop brutalmente. O Subaru era o próximo, e ele fala quem era essa pessoa com o machado. O assassino não responde nada, e mata o Subaru pela quarta vez. Eu vou parar por aqui, porque eu ainda não terminei de resumir o volume 27 de ReZero. Então no próximo vídeo eu prometo que irei terminar de resumir.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou!